Bibliologia. Nono capítulo. Estudaremos agora homologumena. Os livros do Antigo Testamento aceito por todos. A canonicidade de alguns livros jamais foi desafiada por nenhum dos grandes rabis da comunidade judaica. Desde que alguns livros foram aceitos pelo povo de Deus como documentos produzidos pela mão dos profetas de Deus, continuaram a ser reconhecidos como detentores de inspiração e de autoridade divina pelas gerações posteriores. 34 dos 39 livros do Antigo Testamento podem ser classificados como homologumena. Os 5 excluíveis seriam o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Ester, Ezequiel e Provérbios. Visto, porém, que nenhum desses livros foi alvo de objeção muito séria, nossa atenção pode voltar-se para os outros livros. A extensão do cânon do Novo Testamento. Quais teriam sido precisamente os livros do cânon do Novo Testamento que foram objetados na igreja primitiva? Com base em que obtiveram sua aceitação definitiva? Quais foram os livros apócrifos do Novo Testamento que giraram ao redor do cânon? Essas perguntas são o ponto de partida de nosso debate neste capítulo. Os livros do Novo Testamento aceitos por todos. Como o Antigo Testamento, a maioria dos livros do Novo foi aceita pela Igreja logo de início, sem objeções. Tais livros foram chamados homologumena, porque todos os pais da Igreja se pronunciaram favoravelmente pela sua canonicidade. Os homologumena aparecem em quase todas as principais traduções e cânones da Igreja primitiva. Em geral, 20 dos 27 livros do Novo Testamento são homologumena. Incluem-se todos menos Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Outros 3 livros, Filemão, 1 Pedro e 1 João, às vezes ficam fora do reconhecimento. No entanto, é melhor dizer que foram omitidos, não questionados. Como os livros chamados homologumena foram aceitos por todos. Historiadores que participaram da evolução do cânon. Flávio Jósefo, que viveu 37 a 103 d.C. Escritor e historiador judaico que registrou em suas obras importantes dados a respeito dos manuscritos das leis judaicas, de sua história, suas guerras. Historiador judeu nascido em Jerusalém em 37 d.C. e morto em Roma em 110. Quando do levante judaico contra Roma, lutou a princípio ao lado de seus irmãos, mas logo a seguir passou para colaborar com os romanos. Escreveu Antiguidades Judaicas, Guerra dos Judeus e Contrapião. Apesar da suspeição que pesa sobre as suas obras, sem elas pouco saberíamos acerca das lutas libertárias judaicas deste período. Jósefo mostra o reconhecimento dado apenas a esses poucos livros, do cânon hebraico, considerados sagrados, dizendo: não possuímos miríades de livros incoerentes, que discordam entre si. Nossos livros, os devidamente acreditados, são apenas 22 equivalentes aos 39 livros das escrituras hebraicas segundo a divisão moderna, e contém o registro de todos os tempos. Daí, ele mostra de forma clara ter consciência da existência de livros apócrifos e de sua exclusão do cânon hebraico, por acrescentar: desde o tempo de Artaxerxes até o nosso próprio tempo, a história completa foi escrita, mas não foi considerada digna de crédito igual aos registros anteriores, porque cessou a sucessão exata dos profetas. H. Instapio, Contrapião, páginas 1, 38, 41, 8. Orígenes, 185, 254 d.C. Teólogo e filósofo, professor da Escola Catequética Natural de Alexandria, escreveu obras célebres como Hexapla, Tetrapla e Contra Celso. Foi mártir, sendo condenado como herege no Quinto Concílio Ecumênico em 553 d.C. Principal teólogo grego, Orígenes ensinava que os cristãos são livres para especular sobre todas as coisas, excetuando as doutrinas centrais da fé. Era dele a teoria segundo a qual, no final dos tempos, Deus acabará por restaurar todos os seres, inclusive o demônio. 3 meses após a sua morte, foi considerado herético pela Igreja. Eis suas principais obras: Contra Celso e de Principis. Eusébio de Cesareia, viveu entre 263 e 340 d.C. Bispo de Cesareia e historiador eclesiástico, conhecido como pai das enciclopédias bíblicas. Também relaciona uma seleção sagrada, em sua obra História Eclesiástica.
pai da história eclesiástica, Eusébio propôs-se a escrever acerca dos primórdios da igreja cristã até os seus dias. Se não fosse ele, jamais poderíamos saber o que aconteceu realmente nos séculos imediatos à era apostólica. Irineu viveu entre 125 e 202 d.C. Irineu, bispo de Lyon, França, além de escrever a respeito da autenticidade dos evangelhos, faz menção de Justino Mártir e Inácio, tomando também testemunho. Também comenta a respeito de Esdras, o sacerdote, que nos tempos de Artaxerxes, rei dos persas, escreveu novamente os profetas e a lei de Moisés que já não existiam. Um dos primeiros pais gregos da igreja, Irineu foi bispo de Lyon. É dele a chamada teoria da recapitulação, segundo a qual Cristo assumiu a natureza humana e, através de sua obediência e submissão, possibilitou a restauração da descendência de Adão. Jerônimo viveu entre 345 a 420 d.C. Descrito como o melhor perito hebraico da igreja primitiva, e que terminou a tradução da Vulgata Latina em 405, adotou uma posição definida contra tais livros apócrifos, e foi na realidade o primeiro a usar a palavra apócrifos explicitamente no sentido de não canônicos, como se aplicando a tais escritos. Assim, no seu prólogo aos livros de Samuel e de Reis, Jerônimo alista os livros inspirados das escrituras hebraicas em harmonia com o cânon hebraico, em que os 39 livros estão agrupados como 22, e então diz: de modo que há 22 livros. Este prólogo das escrituras pode servir como enfoque fortificado para todos os livros que traduzimos do hebraico para o latim. De modo que saibamos que tudo o que for além destes precisa ser colocado entre os apócrifos. Ao escrever a uma senhora chamada Laeta, sobre a educação da filha dela, Jerônimo aconselhou-a: todos os livros apócrifos devem ser evitados. Mas, se ela quiser alguma vez lê-los, não para determinar a verdade das suas doutrinas, mas por respeito pelos seus maravilhosos contos, deve dar-se conta de que não foram realmente escritos por aqueles a quem são atribuídos, que eles contêm muitos elementos falhos, e que requer grande perícia para achar ouro na lama. Select Letters, cartas seletas. Conceitos católicos divergentes. A tendência para incluir estes escritos adicionais como canônicos foi primariamente iniciada por Agostinho em 354-430 d.C., embora até mesmo ele, em obras posteriores, reconhecesse que havia uma distinção definida entre os livros do cânon hebraico e tais livros alheios. No entanto, a Igreja Católica, seguindo o exemplo de Agostinho, incluiu esses escritos adicionais no cânon dos livros sagrados determinado pelo Concílio de Cartago em 397 d.C. Todavia, não foi senão muito mais tarde, em 1546 d.C., no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana confirmou definitivamente sua aceitação dessas adições no seu catálogo dos livros da Bíblia, e esta ação foi julgada necessária porque, mesmo dentro da Igreja, a opinião ainda estava dividida quanto a tais escritos. João Wycliffe, o sacerdote e perito católico romano que, com a subsequente ajuda de Nicolas de Hereford, no século XIV, fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês, não incluiu os apócrifos em sua obra, e o prefácio desta tradução declarava que tais escritos não têm autoridade de crença. O cardeal dominicano Cajetan, o mais destacado teólogo católico do seu tempo, 1469-1534 d.C., e chamado por Clemente VII de Lâmpada da Igreja, também discriminou os livros do verdadeiro cânon hebraico das obras apócrifas, apelando para os escritos de Jerônimo como autoridade. Deve-se observar também que o Concílio de Trento não aceitou todos os escritos anteriormente aprovados pelo precedente Concílio de Cartago, mas deixou de lado 3 deles: a oração de Manasses, e 1 e 2 Esdras, não os livros de 1 e 2 Esdras que, em algumas versões católicas, correspondem a Esdras e Neemias. Assim, estes 3 escritos, que haviam aparecido por mais de 1100 anos na aprovada Vulgata Latina, foram então excluídos. No próximo capítulo falaremos os livros não canônicos. Gostou? Não esqueça de compartilhar com seus amigos e tocar sino para receber notificações sobre novo estudo. Amém.